Deus disciplina quem Ele ama. Mas você tem noção que essa disciplina de Deus é sobre isso que eu quero falar com você. Bora lá. Graças e paz, queridos. Bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos finalizando a leitura do livro de Hebreus. Hoje é dia de lermos os capítulos 12 e 13 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguns versículos maravilhosos para as nossas vidas. Olha o que diz. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o pecado que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Amém? Olha só que interessante. Se você é filho de Deus, Deus é o seu pai, não existe um pai que nunca disciplinou um filho dele. Assim também é com o Senhor nosso Deus. Se o Senhor é o nosso pai, então é absolutamente normal o Senhor corrigir a nós. Embora os pais da terra corrijam os seus filhos da maneira que eles acham que é correto, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele nos corrige para que recebamos o melhor do Senhor. E o que é o melhor do Senhor? É a glória celestial. Ele quer que os filhos dele estejam todos na glória celestial. Olha que interessante aqui, mesmo capítulo 12, versículo 14, diz a palavra do Senhor: Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse esforço é muito bom, porque nós devemos sim suportar uns aos outros. Nós devemos buscar seguir a paz com todos. E todos é todos mesmo. É até aqueles que te apontam, que falam mal da gente. Precisamos viver em paz com eles. Se de repente eles não querem viver em paz, que eles sigam da maneira que eles acharem correta. Mas nós devemos estar em paz, fazer o bem para essas pessoas. E também devemos ter uma vida de santificação no Senhor, porque se não estivermos em paz com todos e buscando nos santificar com o Senhor, jamais veremos a Deus. Amém? E isso é tão sério de uma vida a qual o Senhor nos corrige, para que vivamos a glória de Deus Pai. Olha o que diz no capítulo 13, versículo 15 e 16. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Nós queremos fazer jejum, orações, etc. e tal, e isso é bom, não é ruim. Mas o jejum que agrada a Deus é fazer o bem para o próximo. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Versículo 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Amém? Olha só, aqueles que são liderados, todos nós que somos liderados, precisamos dar alegrias aos nossos líderes. Nossos líderes precisam trabalhar com alegria e não com tristeza. É o que eu sempre falo para as pessoas. Nós que ensinamos a palavra do Senhor para vocês, nós só ensinamos com interesse, para que você
chegue até o céu, para que você alcance a glória celestial. Nós não ensinamos textos bíblicos para que vocês ficam nessa igreja ou naquela igreja ou com algum interesse por trás que não seja a sua salvação. Então entenda, quando o líder te corrige, é para o seu bem, e quando ele te orienta, também é para o seu bem, porque ele prestará conta da sua alma. Então, quando você estiver diante de um líder, lembre-se disso. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.